Olá, a paz do Senhor Jesus. Eu sou o reverendo Fernando Alves de Freitas. Eu sou nascido aqui no Rio de Janeiro, porém criado, descendente de mineiros, e criado praticamente em Minas Gerais, fui missionário no Espírito Santo. Aceitei Jesus muito cedo, na Assembleia de Deus em Madureira, no tempo áureo daquela igreja, pastor presidente, saudoso pastor, Paulo Leivas Macalão. Eu tive a honra de ser pastoreado por ele, até a sua morte, e logo após o pastor Osman ficar incapacitado de pastorear, eu fui ovelha do então pastor, um excelente pastor, por sinal, pastor Luiz Francisco Fontes, homem de Deus, ímpar, único, que supera qualquer possibilidade de conversa. Quem foi daquele tempo sabe muito bem, Quem foi sabe o que foi e sabe o que é hoje, É indiscutível, é incomparável e não tem nada para se declarar senão tristeza do que aconteceu. Bom, sou pastor há 33 anos, dos mais de 50 anos servindo a Deus. 33 anos eu estou pastoreando, sou pastor presidente e fundador da Assembleia de Deus Central de Colégio, sou membro da CGADB, 33 anos, sou da SEAD, no Rio de Janeiro, e da CGADB, Convenção Geral da Assembleia de Deus no Brasil, que é membro da Aliança Mundial, a única convenção raiz, fundada por Dona Vinga, cujo primeiro presidente, Dona Vinga, era um homem de uma humildade tão grande que ele fundou a convenção, e o primeiro presidente não foi ele. Olha a diferença. Eu estou aqui fazendo esse vídeo para parabenizar a minha igreja Assembleia de Deus no Brasil. A pioneira, ao contrário de alguns que não sabem nada de história, que não fizeram um seminário autêntico, fizeram um seminário de fundo de quintal, e outros não sabem nada a respeito de igreja. Mas eu posso dizer o seguinte: a primeira igreja pentecostal no Brasil é a Assembleia de Deus. Ao contrário de alguns que dizem, não é pentecostal. Ninguém está falando de igreja tradicional. Ninguém está falando de igreja mais velha. As 4 igrejas mais velhas, tirando a Congregação Cristã no Brasil, as 4 igrejas mais velhas e tradicionais no Brasil são Igreja Batista Brasileira, Igreja Metodista do Brasil, Igreja Presbiteriana do Brasil. Não é essas ramificações aí de gente que saiu das igrejas tradicionais e fundaram outras e colocaram um adendo lá
é renovada, é isso, é aquilo. Tá. Não, eu estou falando Presbiteriana do Brasil, Metodista do Brasil, Batista Brasileira e Assembleia de Deus. São as 4 igrejas tradicionais brasileiras e a Congregação Cristã do Brasil, que não é uma igreja no sentido como a Assembleia de Deus, Metodista e tal. Ela tem um outro padrão, um outro estilo, e cada um tem o seu estilo, assim como essas que eu citei. Cada um tem o seu estilo, todos eles pregam a mesma Bíblia, usam a mesma Bíblia, mas cada um tem a sua ortodoxia, seu método de dirigir culto, o seu método de culto, e uns usam gasofilácio, outros usam toga, né? Outros usam o colete clerical, né, que é aí conhecido como gola de padre, mas não é. O nome é clerical, é o clérigo. Tá? Não tem nada, que não vem do catolicismo, não. Porque Estados Unidos, quase todas as igrejas, inclusive os pastores lá, são denominados assim, né, um pronome de tratamento. Eles são pastores, mas são chamados de reverendo, que é um pronome de tratamento. O reverendo Fernando Lopes de Freitas, ele é pastor da Assembleia de Deus Central de Floresta. É isso que muita gente também não entende, porque também não estudou português, então não sabe, né? Mas esse é o grande cerne da coisa que eu quero passar. Mas eu quero parabenizar a Assembleia de Deus, a Igreja Assembleia de Deus no Brasil, a igreja que Gunnar Wingre fundou. Eu não quero parabenizar aqui, eu não estou estendendo parabéns a quem saiu da Convenção Geral ou foi excluído dela. E não vou entrar no mérito de quem foi excluído, tá? E que está aí festejando. E quem saiu porque se rebelou contra a Convenção Geral e está aí festejando. Por quê? Eu não posso entender que um filho que se rebela contra o pai tenha o mesmo direito dos filhos que ficaram em casa. Se você pegar o texto de Lucas 19, parábola do filho perdido, você vai ter que contemplar o seguinte: ele teve que se arrepender, ele teve que confessar o seu pecado contra seu pai, e ele teve então que voltar para casa. Salomão, ele, na sua sabedoria, ele disse que aquele que confessa o seu pecado e deixa, ou seja, se converte, volta. Conversão é isso. Dá meia volta. É o que Jesus falou. Lembra de onde caíste, se arrepende, volta ao primeiro amor. Volta a praticar as primeiras obras. Senão eu virei contra ti. E vou retirar de você o meu espírito. Aí me reporto ao Salmo 51, quando Davi peca. E Davi vira para Deus e diz assim: não retire de mim o teu espírito. Me devolve a alegria da tua salvação. Me sustenta com espírito e vontade. Porque sacrifício, tu não se compraz nisso. Ou seja, ninguém te compra.
Eu sou rico, mas não dá para comprar o perdão. Infelizmente, a Assembleia de Deus que Gunnar Wingre fundou, que Paulo Oliveira Macalão fundou, que Luiz Fonte dirigiu, que Robertão dirigiu, que Carlos Malafaia dirigiu, as igrejas, a igreja de Margarida, né? Marcelino Margarida, Cícero Canuto, Sebastião Ferreira Pinto, tantos homens, né? Alípio da Silva, né? Laurence Olson. E aí eu poderia, meu Deus do céu, eu estou falando gente que trabalhou no Brasil, nas Assembleias de Deus, e que deixaram um legado, deixaram uma história. Se você for olhar como os brasileiros mataram Frida Wingren dentro de um hospício, com medo dela assumir o lugar de Gunnar Wingren. Pastores brasileiros. Como ela morreu horrivelmente. Como Gunnar Wingren e Daniel Berg vieram para cá com dinheiro de oferta, só de vinda. Vieram pobre. Eram missionários enviados pela Igreja Batista dos Estados Unidos. Foram batizados do Espírito Santo lá na rua Azusa, naquele grande movimento pentecostal de Joseph Seymour. Conheceram o poder de Deus, vieram para cá, foram excluídos da Igreja Batista lá de Belém do Pará. Daniel Berg estudava de dia para aprender. Um dia desse eu peguei um áudio, ele cantando um hino, e ele misturava sueco com português, era um porto sueco. E eu chorei de alegria de ouvir o nosso pai na fé no Brasil cantando o hino da harpa. E eu fiquei emocionado, mas ao mesmo tempo que, quando eu relembro, eu, professor de teologia, relembro a história, eu me entristeço de ver que a Convenção Geral fica postando aí, ó, sabe? De ver aí essa gaiofada. Para mim isso é uma gaiofada terrível, uma palhaçada até, né? Homenagem na Câmara, na Alerj do Rio de Janeiro, barco vindo, é fantasia. Para mim isso é um carnaval em cima do centenário da Assembleia de Deus no Rio de Janeiro. Né? Essa palhaçada, para mim é uma palhaçada tremenda, viu? Porque a Assembleia de Deus está dividida há muito tempo. Deixa eu voltar em Gunnar Wingre e Daniel Berg. Chegaram aqui como missionários e foram embora daqui como missionários para morrer na Suécia. Nunca foram pastores de igreja. Fundaram a Convenção Geral, mas nunca foram pastores de igreja. Fundaram igrejas no Brasil. Fundou no Rio de Janeiro, em São Cristóvão. A primeira, a segunda lá em Belford Roxo. Gente, Gunnar Wingre nunca pastoreou a igreja. Ele era missionário. Ele não era também do tempo dessa palhaçada de mulher ser pastora. Até porque isso não é bíblico. Isso é uma das grandes heresias
e palhaçadas criadas por homens, mandados por mulher, que precisa ter a mulher sentada perto deles, né? Precisa dessa bobeira. Isso é uma bobeira tão grande isso. Chega a ser ridículo. Minha mulher, isso porque nós fomos para o campo missionário, né? Construímos 2 igrejas na Nigéria, que hoje são 7. Então fazemos missões. Então, quando nós fomos para o campo missionário, nós fomos nomeados, que isso não é nem consagração, isso é nomeação. Nós fomos nomeados missionários. E quando nós voltamos, foi quando eu fundei a igreja, e a minha esposa continua, eu sou pastor, minha esposa continua sendo missionária. É líder de missões da igreja, trabalha com missões, trabalha com missionários, porque aqui não tem fantasia. Aqui missões aqui não é para arrancar dinheiro do povo e comprar apartamento, e comprar isso e aquilo, carro. Não, aqui não. Aqui se presta conta com a igreja daquilo que entra e do que sai. Aqui é transparente. Aqui não tem palhaçada. Aqui não tem mandatário, aqui não tem tirano, aqui não tem mercenário. Graças a Deus. Gunnar Ving Danielberg começou a enfrentar um problema antes mesmo de ir embora. Quando eles fundaram a Convenção Geral, fundou ela para 3 coisas básicas: comunhão, oração e escola bíblica de obreiro, estudar a Bíblia. Coisa que isso não acontece hoje. Outra coisa que a Convenção Geral, né, que é dona da CPAD, que jorra dinheiro às custas das nossas igrejas, de 3 em 3 meses, é um rio de dinheiro em cima das revistas Escola Dominical, que é o carro-chefe. Agora, ganhando dinheiro em cima da Bíblia centenária, com harpa. Tudo é motivo de dinheiro, porque ali é negócio, é comércio. Agora, dizer que ela, como eu já vi gerente dizer, não, a CPAD é uma segunda igreja. Não é não, é comércio. Para sustentar a CGADB, porque não faz nada pela evangelização mundial, porque Sename é só fachada. A Jocum vive praticamente sustentada pela Igreja Batista Nacional e brasileira. É a que mais envia missionário transcultural. Aonde custa mais dinheiro? Então pega a visão. Porque a Assembleia de Deus é um elefante branco que praticamente não faz nada por ninguém. Não tem auxílio, nada, não tem um plano de saúde para quem é membro da Convenção Geral, um plano de saúde empresarial, coisa, meu Deus do céu, a OMEB, Ordem de Ministros do Evangelho no Brasil exterior. A OMEB tem previdência privada, tem seguro de vida, tem seguro funeral, tudo para pastor, e tem plano de saúde. Como é que pode? Ela não tem 10% dos pastores que a Convenção Geral tem. E ela tem tudo isso. Reuniões mensais com liderança e tantas outras coisas. É uma vergonha.
Tem hora que eu sinto vergonha de ser assembleiano, não da igreja em si, mas dessa parafernália, dessa brigalhada toda. A Convenção Geral é dona da patente, do nome, Assembleia de Deus. Por que quem não é membro da Assembleia de Deus coloca o nome Assembleia de Deus? Que na última convenção que teve aqui no Rio de Janeiro, quando a Igreja do Sul, que era dona do nome, deu a patente para a CGADB, foi discutido e decidido que teria um órgão, uma comissão, apenas para que quem não fosse membro da CGADB não poderia registrar o nome, e quem tivesse registrado ou se filiaria à CGADB, ou então ia ter que tirar o nome. Na justiça, se fosse preciso. Eu pergunto, por que isso aí não foi à frente? Porque tem que manter aliança, tem que continuar jantando, almoçando com os coleguinhas desviados que foram excluídos da Convenção Geral? Hã? Parece até o cara que é do terceiro comando, mas ele veio do Comando Vermelho. Ele ainda tem amizade ainda com, né, com algum chefão, com algum... Não, aí de vez em quando, né, na escondida, na calada da madrugada, sem ninguém ver, vamos comer um churrasquinho. Né? Não é isso que acontece? Não é isso? O jogo de interesse não é esse? Aonde pessoas ficam, né, mantendo suas amizades em detrimento à denominação. Sabe por quê? Isso só enfraquece. Isso não fortalece, não. Isso aí pode fortalecer os interesses de vocês, políticos, que estão enchendo, ainda mais esse ano, que é ano, né, eleitoral, e já estão enchendo os púlpitos de presepada, de gente. O nosso irmão. Que nosso irmão? Ninguém pode servir a dois senhores, não. E não vem para cá dizer que existe bancada evangélica no Brasil, autêntica, de evangélicos autênticos que se guiam, se pautam pela palavra de Deus, os seus posicionamentos, que é mentira. Eu não acredito, isso não me convence. Isso aqui, eu estou dentro do campo da ideia, do livre pensamento, da liberdade de expressão e comunicação sem censura. Não estou citando o nome de ninguém, estou apenas dizendo que eu não acredito. E quem acredita é livre, ou para se fingir de bobo, ou para realmente, né? Mas eu não sou filho de lavadeira, não sou trouxa, não. Estou cansado de ver deputados que não são evangélicos mandando direta por os evangélicos, dizendo: vocês ficam votando em gente que vocês dizem que são evangélicos, mas que estão votando em coisas aqui que vocês não concordem. Eu estou cansado de ver isso no YouTube aí rasgado. Então como fica isso? É isso, CGADB. Até quando a CGADB não fará mais cruzadas evangelísticas no Maracanã, na Quinta da Boa Vista? Até quando as convenções... Agora, eu sou do tempo que só tinha uma convenção
regional, que era a SEADER, no Rio de Janeiro. Depois passou a ser 2, a Confraderj. Depois passou a ser 3, a Comaderj. Não tinha mais do que isso. Agora, meu Deus do céu, convenções que eu nunca vi na vida, que eu nem sei da onde surgiu, mas já está afiliado já a CGDB. A pouca vergonha está tão grande no Rio de Janeiro. É por isso que a Assembleia de Deus no Rio de Janeiro é uma igreja fraca, sem doutrina na maioria. As grandes igrejas, que eu falo igreja no sentido hipotético aqui, templos, grandes templos, mega templo, que a maioria está tudo vazio, enchendo com filiais e cantores, gastando dinheiro dos crentes, e aí com esse monte de mercenário, pregadorzinho que faz o povo rir, e essa coisa toda, porque palavra mesmo, que salva, cura, liberta, batiza no Espírito Santo e faz o cabra ficar pronto como os Tessalonicenses. Paulo escreve, primeira carta, capítulo 1, do verso 5 ao verso 9, ele diz, olha, a palavra não foi a voz somente em palavra, não, o evangelho não chegou aí só não, assim, desse jeito não, mas em demonstração do Espírito e poder, de modo que vocês deixaram os ídolos para servir o Deus vivo e verdadeiro, e a esperar dos céus a Jesus Cristo. Conversão. Vocês se converteram. Foi o que Paulo falou para os Tessalonicenses, escrevendo para eles, vocês se converteram dos ídolos a Deus. Hoje nós temos gato em cima de púlpito, nós temos uma porção de porcaria, um montão de ídolos nas igrejas, cantores desviados, essa raça gospel que eu detesto até o nome. Nos Estados Unidos, no Brooklyn, tem coral gospel nas igrejas metodistas. Até porque o termo é inglês, não é português brasileiro. Mas brasileiro gosta de uma clonagem, dessa parafernália. Então deixa eu dizer para você, para encerrar, parabéns ao pastor José Carlos de Lima, lá de João Pessoa. Parabéns ao pastor Roberto José, lá de Abreu e Lima. Parabéns, pastor Ailton, Pernambuco. Parabéns. Meus parabéns ao pastor lá de Serra dos Brandões, lá na Paraíba, lá no meio do mato. Parabéns. 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 Aqui no Rio de Janeiro, eu parabenizo. Aliás, lá em Minas eu parabenizo o pastor Edilson Roberts, lá em Monte Alegre. Esqueci o nome agora do pastor lá do Espírito Santo, pastor meu amigo que é cego. Parabéns. Parabenizo aqui no Rio de Janeiro o pastor Elias, pastor do Camboatá. Parabenizo. Poucos pastores são pastores de verdade, que merecem ser parabenizados por ser pastor de uma igreja Assembleia de Deus. Que Deus abençoe a igreja no Brasil. Mas que o Espírito Santo passe na Convenção Geral, passe nas convenções regionais, dê uma chacoalhada. Depois ficam tentando explicar as pragas. Por que tanta coisa? Por que tanta coisa? Não, por que tanto pecado? Que a única coisa que nos afasta de Deus é o pecado.
A única coisa que chama a ira de Deus é o pecado. Vamos clamar como Abacuque: aviva, Senhor, a Assembleia de Deus no Brasil e faz nela o que o Senhor fez lá atrás. Volta a fazer. E a minha oração é: tira quem está atrapalhando no seu pecado, adultério, roubo, lascívia, esse monte de mulher pelada na igreja, né? A Assembleia de Deus que aceita tudo, né? Essa porcariada toda, que Deus arranque tudo isso e traga um grande avivamento, onde crianças, como eu vi, criança de 5 anos, ser batizado do Espírito Santo e profetizar na igreja. E Deus volte a fazer as mesmas obras. E no Rio de Janeiro, possamos fazer batismos coletivos. Toda a Assembleia de Deus no Rio de Janeiro, da Convenção Geral, né? Ir para a praia e fazer um grande batismo. Por que isso não acontece? O que o presidente da SED está fazendo? O que a Confradeste está fazendo? O que a Comadeste está fazendo? O que estão fazendo? Política? Estão fazendo alianças políticas agora? Estão visando a eleição da Convenção Geral no ano que vem? Quem é que vai ficar com cargo tal, A, B, C? Graças a Deus eu me livrei disso. Eles não sabiam que quando eles me tiraram do Conselho de Ética, porque eu era o pastor que exigia mais exclusão do que todo mundo, eles não sabiam que estavam me fazendo um favor. Porque eu cansei de ver presidente passando a mão na cabeça de colega. Mas o colega tinha adulterado. O colega tinha roubado. Uma opção de coisa acontecendo. Até ações na justiça. Vamos passar a mão no pecado? Para que a graça seja maior? Foi o que os romanos estavam ali numa situação e Paulo então escreve, capítulo 6. Vamos permanecer no pecado para que a graça seja maior? A resposta é uma só. De modo nenhum. Nós que já morremos para o pecado, como vamos permanecer nele? Essa é a palavra. Assembleiano de verdade, de valor, assembleiano da Convenção Geral, o resto não considero. Quem saiu do tronco está desligado da raiz. E CGADB foi o que Gunnar Wingren fundou. Então, se quer celebrar Gunnar Wingren, filho da Wingren, e por aí vai Daniel Berg, volta para a Convenção Geral. Seja homem. Volta para a Convenção Geral. Seja humilde. Desça a cabeça. Porque senão nem no céu você não vai entrar. E é desse jeito aí. Que Deus abençoe a Assembleia de Deus no Brasil. 113 anos de Pentecoste. Deus abençoe. Shalom Adonai.